Quem foi Ailton Krenak? Oi pessoal, eu sou o Cauã, aluno do professor Fabrício do nono ano B, e nesse vídeo nós vamos falar sobre Ailton Krenak. E para isso a gente vai usar aqui o livro da coleção da Folha de São Paulo, Pensadores para Crianças, que chama Ailton Krenak, A Voz da Natureza e Cultura. Olá pequenos pensadores, meu nome é Ailton Alves Lacerda Krenak, mais conhecido como Ailton Krenak. Nasci no dia 29 de setembro de 1953 em uma cidade chamada Itabirinha, que fica em Minas Gerais. Sou um homem indígena e meu povo se chama Krenak. Nós somos parentes dos povos indígenas chamados Xavãs e Kayapós. Todos nós pertencemos à linhagem do povo G. Eu moro na aldeia Krenak, que fica perto do Rio Doce. Há muito tempo, pessoas que só queriam ficar ricas perseguiram nossos ancestrais e até hoje tentam invadir e tomar nossas terras. Perto da minha casa passa uma linha de trem. Dia e noite os trens passam carregando pedaços de montanha. Máquinas gigantes destroem o Rio Doce para tirar pedras e metais, e essas máquinas sujam a água com venenos perigosos. Isso mata peixes e animais e põe em risco toda a vida que existe nesse lugar. Há algum tempo, o Rio Doce sofreu um desastre ambiental muito sério. No dia 5 de novembro de 2015, uma barragem perto do rio se rompeu. Barragens são como piscinas gigantes onde colocam uma lama suja, um tipo de lixo que o homem branco faz quando tira coisas da montanha. Essa mega piscina quebrou todinha e despejou muita sujeira no Rio Doce. Isso destruiu a beleza do rio, suas danças, cantos e cores. Minha aldeia foi afetada, pois moramos perto do Rio Doce. A caça e a pesca ficaram difíceis, porque muitos animais morreram. As pessoas tiveram que sair de lá, porque a terra ficou contaminada pela lama envenenada. Nós preferimos ficar, decidimos cuidar do rio e da terra, pois eles são nossos parentes. Enfrentamos até hoje o perigo de continuar nesse lugar que foi destruído pela ganância do homem branco. Sinto saudades de quando o Rio Doce cantava à noite, enquanto realizava a dança das águas. Hoje ele luta para renascer. Há muito tempo, caciques e pajés tentam alertar o homem branco de que ele precisa de chão, água e ar limpo para poder viver. Aprendi com meus parentes e ancestrais que a terra, os rios, as montanhas, os peixes, os pássaros, as onças, as cobras, os lobos, os sapos e todos os seres da natureza são meus parentes. Minha família não é feita só de gente, pois me sinto ligado à beleza e ao encanto dos rios, dos animais, das florestas. Me sinto como um bicho feito de terra, rio, céu, mata e flor. Quando o homem branco rouba parte da natureza, maltrata um animal ou destrói um trecho de rio ou de mata, sinto como se tivesse perdido um amigo ou um pedaço de mim mesmo. Observando de perto o que certas pessoas estão fazendo com as terras e as águas, eu cheguei à conclusão de que o homem branco é comedor de montanha e demolidor de rio. Descobri, ao visitar a cidade, que existem fábricas que transformam os pedaços de montanha, aqueles que viajam no trem que passa perto de minha aldeia, em brinquedos em que os adultos adoram. O homem branco devora pedaços do planeta Terra para fazer brinquedos de adultos, como carros, aviões e celulares. Você se lembra de quando era bebê? Qual a sua memória mais antiga? Seres do meu povo não se lembram apenas dessa vida, não guardam somente a memória da infância humana que tiveram. Nós nos lembramos de nossas vidas passadas, de quando nascemos na forma de araras, pintacilgos, tucanos, abelhas e formigas. Nós nos lembramos de quando éramos seres de ar e terra, e por isso temos uma ligação muito forte com o ar que respiramos e com o solo em que pisamos. Nós conseguimos sentir a dor do rio que morre e da árvore que cai ferida pela motosserra. Sentimos o sufoco do ar poluído e a agonia do solo esgotado, transformado em deserto. Eu já disse que nasci em Minas Gerais, vivi ali muitos anos na aldeia Krenak, com meus parentes indígenas. Quando completei 17 anos de idade, eu me mudei para o estado do Paraná, para estar mais perto dos costumes do homem branco. Foi um choque descobrir esse novo mundo chamado civilizado, onde as pessoas mal conversam e ficam andando de um lado para outro, trabalhando sem parar.
Desde então, eu observo com cuidado a vida das pessoas na cidade. Estudei bastante a cultura branca, aprendi a ler e a escrever, e me tornei jornalista. Sou uma espécie de pajé que circula entre os brancos, trazendo consigo a sabedoria ancestral dos seres da floresta e dos rios. Nos anos de 1980, eu descobri uma forma de ensinar as pessoas da cidade a respeitarem a sabedoria dos povos indígenas. Eu me juntei a parentes de várias etnias e juntos começamos um grande movimento indígena para proteger todos os seres da floresta e dos rios. Em 1985, eu fundei uma ONG chamada Núcleo de Cultura Indígena. As pessoas gostaram tanto das ideias desse núcleo que juntaram assinaturas pedindo para que os deputados me deixassem participar das reuniões importantes em Brasília. Foi assim que cheguei ao Congresso Nacional Brasileiro, num momento muito importante quando estavam escrevendo nossa Constituição. Isso mesmo, eu participei da Assembleia Nacional Constituinte que fez a Constituição de 1988. Foi nessa ocasião que tive uma experiência quase mágica. Numa das reuniões, eu peguei o microfone e comecei a falar sobre as necessidades dos povos indígenas, mas ninguém estava prestando atenção. Eu vestia um lindo terno branco porque era um momento muito importante para o Brasil. Tirei do bolso um pote de tinta preta de genipapo. Meus parentes usam essa tinta quando estão bravos e precisam lutar por alguma coisa. Enquanto falava ao microfone, eu comecei a passar minha tinta de genipapo no rosto. Todo mundo parou o que estava fazendo para me ouvir. Os repórteres se aproximaram e começaram a filmar e a tirar fotos. Resultado: com esse discurso eu consegui chamar a atenção das pessoas para a necessidade de proteger os direitos dos povos das florestas e dos rios, para a importância de que seus territórios sejam demarcados e protegidos e para que suas línguas e culturas sejam respeitadas, pois são valiosas e guardam muita sabedoria. Você sabia que existem mais de 200 povos indígenas diferentes no Brasil? E que cada um deles tem sua própria língua e sua própria cultura? Você sabia que muitas palavras que você conhece são de origem indígena? Pipoca, capim, tamanduá, capivara, jacaré, sagui, jabuti, coati, paca, cutia, siri, tatu, arara, pindaíba, urubu, caju, cajá, mangaba, genipapo, maracujá, abacaxi, mandioca, pereba, cupim, curumim, mingau, moqueca, paçoca, maracanã, sabiá, sapeca, jururu, inhaca, carioca. Todas essas palavras são de origem indígena. Circulamos entre os brancos, mas somos muito diferentes das pessoas da cidade. Temos uma sabedoria que só o contato com a natureza pode ensinar. Quando eu era muito jovem, um pajé do povo Chavante, chamado Sibupá, me chamou para conversar, lá na Serra do Roncador, lugar próximo ao Xingu. Ele tinha sonhado que um espírito estava muito bravo com as coisas que os Uarazu, homem branco, estavam fazendo com os rios e as florestas. Esse espírito alertava que a destruição ia aumentar tanto que a comida do mundo ia acabar e muitos desastres como tempestades, enchentes e calor intenso iam acontecer, pondo em risco a vida de todos. Esse pajé levava tão a sério seus sonhos que achou importante compartilhar a mensagem com os indígenas mais jovens. Nunca me esqueci desse aprendizado e nem dava para esquecer. Ao longo desses anos, as notícias de tragédias ambientais acontecendo no Brasil e no mundo são cada vez mais frequentes. E mesmo assim, os Uarazu, homem branco, só pensam em dinheiro e progresso, sem perceber que esse pensamento está nos levando para a destruição do mundo que conhecemos. Eu estou aqui para criticar os valores daqueles que não se preocupam com a destruição da vida. Eu busco, na sabedoria ancestral, aquela que aprendo com meus parentes, pajés, rios, montanhas e animais, um modo de existência em que o dinheiro não vale mais do que a vida. Você já pensou nessa coisa maravilhosa que é estar vivo? Abrir os olhos e ver o céu, as estrelas, caminhar sobre a terra sentindo o frescor que dela emana, conhecer e conversar com os animais e as plantas, escalar uma montanha e de lá contemplar a imensidão do mundo. A vida não é útil, quer dizer, ela não serve para isto ou aquilo, porque a vida não é para servir, a vida é liberdade,
porque estamos presos a esta ideia de que tudo que existe precisa ser útil, precisa estar a serviço do dinheiro? Depois daquela conversa com o pajé Sibupá, eu visitei muitos outros pajés, no Acre, no Amazonas, em Roraima, e todos eles traziam a mesma mensagem. Eles alertavam que o homem branco estava devorando tudo e que isso causaria grandes desastres para todos. Chegou um momento em que eu comecei a ter os mesmos sonhos. Tinha pesadelos com motosserras gigantes derrubando árvores centenárias, via bichos feridos e assustados tentando salvar seus pobres filhotes. Eu sonhava com fogo e enchentes, com ondas gigantes e chuvas torrenciais. Sonhava com enormes nuvens escuras de fumaça invadindo as cidades. Foi assim que descobri que esses sonhos eram saberes que meus ancestrais me davam de presente enquanto eu dormia. Eles me ensinavam uma cosmovisão. Com esses sonhos eu aprendi a ver o mundo com os olhos de todos os seres. Foi então que eu deixei que essas visões fossem parar nas páginas de alguns livros feitos pela gente da cidade. Os brancos não compreendem os ensinamentos dos sonhos. Eles precisam que esses ensinamentos sejam traduzidos em palavras escritas de outro jeito. Eles não conseguem entender. Eles não sabem ouvir os seres, tampouco ler os sonhos. Meu parente Davi Copenaua também percebeu isso e contou para um homem branco a sabedoria do povo Yanomami. Foi assim que surgiu o livro A Queda do Céu e muitos outros escritos. Outro parente muito querido, chamado Jai Beresbel, colocou no papel a visão do povo Makuxi, não só em forma de palavras escritas, mas também em desenhos e pinturas fantásticas. Jaider me contou que essa ideia indígena de saltar para as telas e para os livros não começou agora. Um de nossos ancestrais, Macunaíma, já tinha feito isso há mais de um século. Macunaíma pulou para um livro alemão e depois disso foi parar no romance de Mário de Andrade, quando ficou conhecido como Macunaíma, o herói de nossa gente. Estamos por aí, pulando por toda parte. Eu já saltei para diversos livros: Futuro Ancestral, O Amanhã Não Está à Venda, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, Um Rio, um Pássaro. Você teve a sorte de me conhecer por este pequeno livrinho aqui. Estou muito feliz em me apresentar a você, trazendo um pouco dos conhecimentos ancestrais. Espero que nossa conversa não termine por aqui e que um dia a gente consiga se comunicar com o parente que somos. Como eu havia dito, esse livrinho pertence à coleção da Folha de São Paulo, Pensadores para Crianças. E aqui estão algumas descrições. Outro livro de sugestão para vocês é Ideias para Adiar o Fim do Mundo, de Ailton Krenak, que foi citado nesse livrinho aí durante a leitura. Ele é um livro que defende a necessidade de equilibrar a relação entre a humanidade e a natureza, que propõe uma reflexão sobre a ideia de que o ser humano é superior a outras formas de vida. Foi esse o vídeo contando a história de Ailton Krenak. Espero que vocês tenham entendido.